bom, né, irmão, estarmos na casa do Senhor. E que este é o melhor lugar para estar, na casa do Senhor. Igreja cheia, graças a Deus. Você que está em casa, que quiser vir, participar do culto, cultuar a Deus, temos lugares. Graças a Deus a igreja é bem espaçosa, nós separamos bem as cadeiras. Temos ali a porta, o álcool gel, temos ali o termômetro também, para que a sua temperatura possa ver. E graças a Deus, irmãos, Deus tem operado maravilhas no meio de nós, ok? Gostaria que pudesse acender a luz, por gentileza. Hoje nós queremos falar sobre vencendo essa pandemia, vencendo o Covid, através da oração. Eu sei que foram 3 meses, praticamente, muitas incertezas, dúvidas, e até de desespero de alguns. Mas a palavra de Deus, ela sempre nos conforta, nos consola. E você que está aqui nesta noite, você que está ao alcance da nossa voz, nos ouvindo, entenda isso, que isso só será vencido através da oração. Buscarmos a Deus em oração, orando, aos pés do Senhor Jesus. Muita gente quer que isso pare, né? Eu ouço as pessoas falar assim: isso vai passar, isso vai mudar. Mas uma coisa que eu tenho visto, que Deus está nos dizendo, mas antes de tudo isso passar, de mudar, eu gostaria que vocês também pudessem mudar algumas atitudes de vocês, alguns pensamentos de vocês, algo pudesse mudar na vida de vocês. Então vamos ler a palavra de Deus em 1 Samuel, capítulo 2, e nos fala, vencendo a Covid através da oração. E eu creio que durante esses meses, enquanto você abre, 1 Samuel, capítulo 2, creio que através desses meses que ficamos em casa, alguns nem sequer pegaram a Bíblia. E alguns começaram a orar no começo intensamente, depois foram diminuindo o período de oração. E é onde nós precisamos orar mais, intensificar mais a nossa oração. E 1 Samuel capítulo 2, a partir do verso 1 até o verso de número 9, nos diz assim: Então orou Ana e disse: O meu coração exulta no Senhor, o meu poder está exaltado no Senhor. A minha boca se dilatou sobre os meus inimigos, porquanto eu me alegro na tua salvação. E não há santo como é o Senhor, porque não há outro fora de ti, e rocha nenhuma há como o nosso Deus. Não multipliqueis palavras de altíssimas altivezas, e nem saiam coisas árduas da vossa boca, Nós vemos aqui, não saia coisas árduas, arrogância, como nós vimos muitas pessoas falando aí, porque o Senhor é o Deus da sabedoria, e por ele são as obras pesadas na balança. Deus é que julga os atos dos homens. Nós não podemos estar julgando, embora muitas pessoas estão julgando. O arco dos fortes foi quebrado, e os que tropeçavam foram cingidos de força. Os que antes eram fartos se alugaram por pão, mas agora cessaram os que eram famintos. Até a estéril teve 7 filhos, e a que tinha muitos filhos enfraqueceu. O versículo 6 até o 8 é tremendo. E o Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. O Senhor empobrece, enriquece, abaixa também e exalta, e levanta o pobre do pó, e deste o esterco exalta o necessitado, para fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são os alicerces da terra, assentou sobre eles o mundo. E o 9, os pés dos seus santos guardará,
porém os ímpios ficarão mudos nas trevas, porque o homem não prevalecerá pela força. Irmãos, quando nós estudamos a palavra de Deus, a Bíblia, nós vemos que alguns personagens, alguns heróis da fé, nós aprendemos que o segredo deles, da vitória e conquistar, ser abençoados em meio às dificuldades, às lutas, elas se deram através da oração. E nós vimos aqui com esta mulher não foi diferente. Ela era estéril, ela não poderia gerar filhos, mas ela acreditou nas promessas do Senhor. Este ano é o ano de promessa, nós falamos há um domingo atrás. E Deus, com certeza, Ele tem promessas na sua vida. E nós vamos tomar posse dessas promessas ainda este ano. E nós vimos isso aqui. Então, creio que nesses últimos dias que nós estamos vivendo aqui na face da terra, os cristãos, as igrejas que vão prevalecer, são aquelas, irmãos, que oram intensamente e profundamente. Antes de encerrarmos, nós vamos orar por algumas pessoas que nós precisamos orar, algumas pessoas que estão enfrentando lutas, dificuldades. No momento final nós vamos orar por essas pessoas, seja ela aqui em Miracema, seja ela onde ela estiver. Eu tenho certeza que o nosso Deus, Ele é onisciente, onipotente, e ali onde essa pessoa estiver enfrentando uma enfermidade, um problema, o Espírito Santo de Deus vai visitar ela nesta noite e será restaurado para a glória de Deus, irmãos. Eu creio nisso. Então a igreja que ora, o cristão que ora, é o cristão que realmente vai prevalecer nesse momento em que nós estamos enfrentando. Na oração de Ana, nós podemos ver aqui, nós aprendemos que, primeiro, é Deus que faz, é ou não é? É Deus que faz. Segundo, nós vimos aqui, é Deus que age, e a Bíblia diz lá no versículo 9, o qual nós lemos, que ninguém vencerá pela força. Ninguém vencerá pela força. Nós estamos aí, tomara que o antídoto, tomara que uma injeção seja feita, tomara, mas tem que ser através da oração, irmãos, de muita e muita oração. Então nós vamos ver aqui alguns benefícios que nós temos a faca e o queijo na mão, nós temos tudo para sermos abençoados, e infelizmente nós não estamos sabendo usar. Então nós vamos ver aqui nesta noite que o benefício de uma vida de oração, e aí nós vamos ser grandemente abençoados, porque eu tenho sido abençoado por Deus, e como eu falei do início, irmãos, nós queremos mudar, e eu sei que Deus, Ele pode mudar isso, eu sei que Deus pode mudar essa situação qual nós estamos passando, eu sei que Deus pode fazer isso. Mas sabe por que Ele não parou ainda com esse vírus, com esta pandemia? Sabe por que Ele ainda não parou? Porque muitas pessoas estão orando para que Deus pare, para que Deus mude. Mas Deus está dizendo assim, e você não vai mudar não? Você não vai mudar as suas atitudes não? Você não vai melhorar esse pecado que você anda cometendo não? Você não vai parar de pecar não? Deus está esperando isso de cada um de nós, do mundo, das pessoas, amados. E o benefício de uma vida de oração, e aí talvez você esteja pensando assim, mas eu tenho orado, pastor, eu tenho orado tanto e não vejo melhoras, não tenho visto melhoras. Vamos ler um texto da palavra de Deus que se encontra lá em Mateus, no capítulo de número 11. Mateus capítulo 11, versículos 28, é um versículo muito conhecido de cada um de nós. Mateus capítulo 11, a partir do versos de número 28, 29 e 30. E ele diz assim, para você que está em casa, para você que está com medo de vir à igreja, ele diz assim, vinde a mim, todos que estáis cansados
Algumas versões diz sobrecarregados, oprimidos. Então vou ler de novo 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos... Deus quer te dar alívio nesta noite. Irmãos, não é só o vírus que está afetando a vida das pessoas. As pessoas estão entrando em crise. Eu estava essa semana à rua, e ali, quando Betânia parou, foi a loja da irmã Gláucia, fazendo propaganda, hein, Gláucia? Depois, Cascaio. Então, irmãos, eu ali parado esperando Betânia, aí uma senhora conversando assim, e fulano, por causa desse problema aí, dessa pandemia, a fulana está doida. As pessoas estão ficando com problema mental. E Jesus está falando para você nesta noite: vinde a mim todos vós que estáis cansados, e eu vos aliviarei. E aonde nós devemos estar? É aos pés de Jesus, é na casa do Senhor, é o melhor lugar que nós precisamos estar. E ele diz ainda mais: tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Há muitas pessoas com esgotamento físico, mental, há muitas pessoas fracas espiritualmente, e Jesus, ele nos faz esse convite, irmãos, de ir até a ele. E a Bíblia diz, eu aprendi uma coisa com esse estudo, que quem ora mais cansa menos. Você sabia disso? Quem ora mais cansa menos. Por que você está cansado? Por que você já está em desespero? Porque você não tem orado. Quem ora mais confia no Senhor. Quem ora mais vai até Jesus. Não tenta resolver as coisas da sua maneira, é ou não é verdade? Então aprenda uma coisa, igreja, você que está nos ouvindo, vai aos pés de Jesus, ora mais com Ele. Irmãs, ninguém jamais trabalhou como Jesus, e ainda assim Ele está nos dizendo nesta noite: vinde a mim todos vós que estáis cansados, eu vos aliviarei. Sabe por que Jesus, Ele tinha muita disposição? Sabe por que você, a partir de hoje, vai ter muita disposição para enfrentar esse problema que você está passando, que nós estamos passando? Sabe por quê? Porque Jesus estava sempre aos pés de Deus, orando, buscando a direção de Deus. E nós só vamos conseguir vencer, meu querido irmãos, se nós tomarmos essa atitude, esta posição de estar o quê? Constantemente em comunhão com o Pai. Você já percebeu que durante esses 3 meses, esses meses que nós passamos aí, só ouvindo coisas ruins, nós nos distanciamos de Deus? É ou não é? Nós ficamos só ligados na televisão, vamos ver quantos números, estamos preocupados, quantos morreram, quantos foram afetados. Irmãos, pare de ficar contando quantas pessoas morreram, quantos foram afetados. Comece a dizer assim: quanto tempo eu gasto na presença de Deus? Quantos minutos eu tenho orado e falado com Deus? Isso que é mais importante, em querer saber quantas pessoas foram afetadas ou não, quantos já morreram ou não. Isso não nos importa. O que nos importa agora é termos uma vida de oração. Orar, buscar a presença de Deus. Eu aprendi nesse estudo que quem ora mais tem mais disposição. Quem ora mais tem mais disposição. E é isso que é importante, termos disposição. Irmãos, o cristão que não ora, a pessoa que não busca a Deus, ela está o quê? Estagnada, ela está parada. A pessoa que não ora, ela está o quê? Desanimada. Você está desanimado? Comece a orar a Deus. Graças a Deus eu ouvi pessoas falar: eu não estou, graças a Deus. Se você se sente, pastor, um irmão hoje me mandou uma mensagem dizendo assim: pastor, eu estou chorando muito, eu estou desanimado. Sabe por quê? Porque o inimigo está sugando a fé dele, está fazendo com que ele fique desanimado, fazendo com que ele não ouça a palavra de Deus, e aí ele não tem forças para orar realmente ao nosso Deus. Mas eu te convido nesta noite a rever isso aqui, irmãos. Olha,
o que tem impedido você de orar a Deus? Eu gostaria que você pudesse meditar nesta noite. O que tem impedido você de orar? O que tem impedido você de falar com Deus? É esse vírus? É a sua luta, a sua dificuldade? Irmãos, mostre para a sua luta, para a sua adversidade, para o seu problema, que o nosso Deus, Ele é maior do que tudo. Porque Ele é maior do que tudo, sim. Então eu tenho aprendido isso, preparando, estudando esse estudo. Então eu tenho aprendido que o que tem me impedido de orar, o que tem feito com que eu não busque a Deus, porque eu só vou conseguir recarregar as minhas baterias, a minha vida espiritual, quando eu me ajoelho, quando eu busco ao Senhor, quando eu levo meus pensamentos até o Senhor nosso Deus. Um outro benefício que eu aprendi aqui, irmãos, né, de uma vida de oração, meus queridos irmãos, é quem ora tem mais força para vencer as dificuldades. Quem ora tem mais forças para vencer as dificuldades. Por que você não tem forças para vencer esse problema? Porque você não tem orado, você não tem tido tempo. Então, quem ora tem mais forças para vencer as dificuldades. Quer ver uma coisa? Isaías, olha bem, Isaías, no capítulo de número 40, versículo 29 ao 31, Isaías, capítulo 40, isso aí é a palavra de Deus falando a você, ao teu coração nesta noite. Você que está vivendo uma vida, será que eu vou pegar isso? Eu não tenho medo de pegar isso, sou sincero, porque uma coisa eu sei, que se eu pegar, amanhã se eu estiver não mais aqui, eu vou estar ao lado de Cristo, irmãos. Isso que é importante para mim. Então não temos que temer, porque no mundo, Jesus falou, no mundo passais por aflições, no mundo tereis dificuldade, mas tem de bom ânimo. Isaías capítulo 40, a partir do verso 29, olha aqui que o Senhor nos diz, que quem ora, irmãos, tem mais forças para vencer as dificuldades. Olha o que o Senhor nos diz. Você que está orando, Ele diz assim para você, olha, eu vou dar vigor a você que está cansado nesta noite. Amém, querido? Ele diz, Ele dá vigor ao cansado. Ele diz, Ele multiplica as forças aos que não têm nenhum vigor. Então Ele está dizendo assim, olha, todo esse momento de desânimo na sua vida, eu quero tirar isso de você. Eu quero multiplicar na sua vida forças, para que você possa superar tudo isso. Assim como Ele foi com Isaías, dá vigor ao cansado, multiplica as forças aos que não têm nenhum vigor. E Ele diz assim, os jovens se cansarão e se fatigarão, e os jovens certamente cairão. 31, mas os que esperam... irmão, esse versículo é tremendo. Quando eu li esse versículo, meu irmão, eu fiquei apaixonado. Esse Deus que nós precisamos aprender. Olha aqui que Deus está dizendo para você nesta noite. Mas os que esperam, fale isso, eu vou esperar no Senhor, eu vou esperar em Deus. Eu não tenho medo dessa Covid. Sabe por quê? Porque o meu Deus, Ele sabe o tempo, o momento exato que isso vai passar. E se Ele falou que eu tenho que esperar, eu vou esperar. Amém? Porque Ele falou assim, mas o que esperam no Senhor, Ele está dizendo para você, tenha fé, meu irmão. Eu estou no controle de tudo isso. Eu estou cuidando de você. Eu sou aquele que cuido de você. Eu sou aquele que estou com a minha mão sobre a sua vida, te guardando, te protegendo, te livrando de todo o mal. Então não tenha medo, porque Ele diz assim, mas aqueles que esperam em mim, aqueles que têm fé, Ele diz assim, no meu tempo eu vou agir, na minha hora eu vou acabar com tudo isso, e vocês vão ver que eu sou Deus. Eu sou e eu sou. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se... Deus está dizendo para você, não desista. Fala assim, eu não vou desistir. Eu não vou desistir.
eu não vou desistir de ser crente, eu não vou desistir de vir à igreja, eu não vou desistir de orar, porque o meu Deus, o meu Redentor, Ele vive, e por certo se levantará. Irmãos, eu gostaria de fazer uma pergunta: por que muitos crentes estão cansados? Sabe por quê? Porque não tomam posse dessa palavra, querido, não tomam posse dessa palavra. E eu gostaria que você nesta noite pudesse tomar posse dessa palavra, porque quem ora tem mais força para vencer as dificuldades. Irmãos, quem se ajoelha diante de Deus, olha a palavra que Deus pediu para nos falar nesta noite: quem se ajoelha diante de Deus não se curva diante de nenhuma dificuldade. Amém? Quem se ajoelha diante de Deus não se curva, não se prostra diante de nenhuma Covid, nenhuma pandemia e nada, problema algum deste mundo, mas nós precisamos estar ajoelhados aos pés do Senhor Jesus. Irmãos, a regra, ela é simples: quanto mais dificuldade, mais intensidade, mais momentos que precisamos passar na presença de Deus. Mais momentos intensos você precisa. Você já viu que Deus, Ele permite algumas coisas na sua vida? Por que Ele permite? Porque quando está tudo bem, você não lembra muito de Deus, é ou não é? Está tudo bem. Mas quando começa a luta, começa a dificuldade, orem por mim, gente. Eu vou na igreja hoje, eu vou. A gente só lembra de Deus nesse momento. Então, no momentos difíceis que nós nos aproximamos mais de Deus. Irmãos, eu gostaria que, por que muitos, quando enfrentam dificuldades, alguns ou muitos, por que muitos, quando entram numa dificuldade, elas param de buscar a Deus? Tem alguns que param de orar, param de vir à igreja. Algumas pessoas dizem assim: eu estava muito bem na igreja, mas aconteceu isso. Alguns blasfemam também, como se Deus fosse empregado, como se Deus tivesse que curar aquele problema, aquela enfermidade. Alguma pessoa chegou perto de mim, falou assim: pastor, eu estou triste com Deus. Por quê? Porque Ele não curou minha irmã. Porque Ele tem a obrigação de curar a sua irmã? Uma pessoa lá em Palma está dizendo que estava triste com Deus, não da igreja, porque a mãe faleceu de câncer há pouco tempo. Mas por que isso? Porque Deus é obrigado a curar a pessoa? Ele não é obrigado. Se Ele fizer, Ele é Deus. Mas se Ele não fizer, continua sendo Deus. Não é verdade? Ele continua sendo Deus. Irmãos, eu aprendi que quem ora, mais cansa menos. Eu aprendi que quem ora mais tem forças para vencer as dificuldades. Mas eu aprendi também, para a gente caminhar para o final, quem ora mais manifesta mais os frutos e o poder do Espírito Santo. Quem ora mais. A palavra de Deus nos diz uma coisa tremenda. Antes de eu passar para quem ora mais, eu aprendi lá em Isaías 41 também, no versículo 10 diz assim: não temas, porque eu sou contigo. Olha bem o que Deus está dizendo em Isaías 41, versículo 10. Não temas, porque eu sou contigo. Você pode dizer para o seu irmão que está ao seu lado: não temas. Não temas, porque Deus é contigo. Não temas. Quem está dizendo isso? É o Senhor Deus. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Não fique assombrado com isso que está acontecendo, não, irmãos. Deus, Ele está no controle de tudo isso. Ele diz aqui nesta noite: não te assombres, porque eu sou o teu Deus. E Ele diz assim: eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. E nós podemos ver aqui nesse verso do capítulo 41 de Isaías, quantas qualidades de Deus, é ou não é verdade? Quantas qualidades de Deus para a sua vida. E você está com medo de quê, meu irmão? Por que você está com medo? Irmãos, quem ora manifesta mais o fruto e os dons do Espírito Santo de Deus. A palavra de Deus em Gálatas,
nos diz uma coisa tremenda também, Gálatas capítulo 5. Gálatas 5, nós já estamos caminhando para o final. Gálatas capítulo 5, a partir do versos 22 e 23. Quanto mais perto de Deus nós estamos, mais nós manifestamos o fruto do Espírito na nossa vida. Quanto mais perto de Deus, mais manifestamos os frutos do Espírito. Gálatas 5, nos versos, todos acharam? 22 e o 23. Diz assim: mas o fruto do Espírito, a gente pode falar junto, vamos ver aqui no Data Show para lermos, porque isso aqui é muito importante neste momento que nós estamos atravessando. Nós temos isso aqui, ó, os frutos do Espírito na minha e na sua vida. Gálatas 5, 22, diz assim: mas o fruto do Espírito é gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Amém, querido? Quem ora, acontece isso na sua vida. Irmãos, é interessante que nós podemos ver aqui uma coisa, mas o fruto do Espírito é o quê? Aí algumas versões estão dizendo caridade, amor. Você já percebeu que diante desse momento que nós estamos atravessando, o amor de muitas pessoas esfriou? Muitos casamentos foram desfeitos. Muitos problemas conjugais, problemas com filhos aumentaram no seio da família. Então nós percebemos uma coisa, que as pessoas falavam: eu preciso estar mais com a família, eu preciso estar mais em casa, eu preciso estar mais com a esposa. Não é verdade, porque teve tempo, 3 meses. E a Bíblia diz assim: mas o fruto do Espírito é amor. Uma coisa eu percebi, e Deus me perdoe se eu estiver errado, mas eu percebi isso. E eu creio que alguns irmãos, que no meio desses 3 meses de pandemia, eu vi alguns frutos, principalmente esse do amor, enfraquecendo na vida de alguns irmãos. Irmãos que passaram pelos outros, não falavam, esqueceram de falar. E nós começamos a ficar preocupados com isso. O irmão não estava mais considerando o irmão, ele já era primo. Não é verdade? E aqui diz: mas o fruto do Espírito é amor. Quando ele fala essa palavra que eu não gosto muito de falar, gozo, mas ele está dizendo assim: o crente, ele tem que ser alegre. E deixa eu te perguntar, no meio desses 3 meses, no meio dessa pandemia, você tem tido alegria? Amém? Eu tenho, porque Deus é aquele que me dá alegria, irmãos. Eu não dependo de circunstância. Eu sei que tem dia que você acorda, meu Deus, será que isso vai acabar? Parece que a gente está sonhando, parece que isso é um pesadelo, não é verdade? Dá vontade de a gente abrir os olhos no outro dia e falar assim: não, isso é mentira, isso nunca aconteceu. Mas está aí, é verdade. Essa palavra gozo quer dizer alegria. O cristão, ele tem que ser alegre. E quando a gente fala assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, aí é mais alegria ainda, não é verdade? Mais alegria ainda, porque a casa do Senhor está aberta, a igreja está aberta. É claro que a igreja somos nós, mas aqui é o local, o lugar onde nós nos aquecemos, onde nós não podemos nos abraçar, mas Deus está abraçando a cada um de vocês, amado. E se sinta abraçado por Deus. E aqui diz ainda mais, olha só: o fruto do Espírito é caridade, é gozo, é paz. Sabe o que quer dizer longanimidade? Palavra difícil, né? Sabe o que quer dizer isso?
ser longânimo. Aí você pode dizer para o seu irmão, paciente. Você é paciente? Você percebeu que no meio dessa pandemia é uma impaciência danada? Foi ou não foi? As pessoas perderam a paciência. Ah, já não aguento mais isso. Você já chegava em casa totalmente já. E a Bíblia está dizendo assim, olha o fruto do Espírito na sua vida. Você precisa ser paciente. Aí você diz para o seu irmão, você precisa ser paciente. Diz para o seu irmão, você precisa ser paciente. Paciente o quê, pastor? Você não conhece a jararaca lá de casa. Seja paciente com ela, irmão. Seja paciente. Olha o que Deus está nos dizendo. Quem ora mais, quem ora mais manifesta o quê? Os frutos e os dons do Espírito. Quem ora mais. Então eu tenho que manifestar isso aqui. Então eu aprendi que ser longânimo é ser paciente. Uma outra palavra difícil que está ali, como é que é? Depois de longânimo é o quê? O que é ser benigno? Ser amável. Amabilidade. Você já percebeu que hoje as pessoas elas vão falar, o que é? É ou não é? A palavra amável, amabilidade. É você, quando for falar, ter uma palavra branda. Eu falo isso de mim também, irmãos. Que isso mexeu comigo, mexeu com todos nós. É ou não é verdade? Mas nós queremos nesta noite trazer isso de volta para as nossas vidas, irmãos. Porque Satanás ele já está derrotado em nome de Jesus. E nós vamos produzir, vamos continuar. Amabilidade, dar uma palavra branda, ter uma palavra suave. E justamente isso está faltando na vida de todos nós. Nós estamos passando por isso. Qual é a palavra? Mas isso vai passar porque Deus está no controle. Aí começa, não é verdade, irmãos? Porque eu já não aguento mais isso. Eu já não aguento falar disso. E a palavra de Deus diz aqui, amabilidade. Amar, ter uma palavra branda. Quando você encontrar com alguém, seja seu ente querido, seja um amigo, seja um parente, quem quer que seja, tenha uma palavra branda. Da sua boca não saia nenhuma palavra torpe, mas só palavra que edifica, irmãos. E é isso que Deus está pedindo para nós nesta noite. Outra coisa que ele diz aqui, bondade, fé, mansidão e temperança. 23, contra essas coisas não há lei. Então, irmãos, nós estamos caminhando para o final. Quando mais perto de Deus nós estamos, mais nós, eu e você, manifestamos o fruto em nossas vidas. Esse verso de número 22 de Gálatas 5, eu quero te fazer realmente uma pergunta para você. Eu gostaria que o irmão colocasse no Data Show João capítulo 15, versículos 4 e 5. João se eu e você quisermos que o fruto do Espírito cresça em nós, nós devemos unir a nossa vida à vida do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em João no capítulo 15, nos versos 4 e 5, olha o que vem nos dizer. Estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. O 5 diz assim: eu sou a videira, e vós as varas. Quem está em mim, e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim, nada podeis fazer. O que Deus está dizendo a você nesta noite? Que eu e você, todos nós, precisamos estar ligados em quem? Em Jesus. Não na Organização Mundial da Saúde, mas em Jesus. Não em prefeito, mas em Jesus.
não em presidente, mas em Jesus. Por que muitas pessoas realmente elas estão desanimadas? Porque infelizmente, eu destaquei esse versículo porque as pessoas elas estão muito preocupadas em vir à igreja, em estar na igreja. Eu sou da igreja tal, da igreja tal. Jesus está dizendo assim: se vocês não estiverem em mim, não adiantam nada. Não adianta estar na igreja. Não adianta o seu nome estar no hall de membro da igreja. Não adianta cantar no louvor. Não adianta ministério, nada disso. Vocês precisam estar ligados em mim. Ele diz: sem mim, nada podeis fazer. E voltando lá em Gálatas 5:22, eu quero te perguntar para encerrarmos: qual daquelas qualidades, irmãos, que você gostaria que o Espírito Santo produzisse em você? Qual daquelas qualidades? Volta lá em Gálatas 5:22. Qual daquelas qualidades que você gostaria que o Espírito Santo pudesse produzir na sua vida? Qual é? Você sabe? Você poderia nesta noite identificar qual é que você está mais fraca? Pastor, eu me irrito facilmente. Eu preciso trabalhar isso na minha vida. Não consigo amar. Eu preciso trabalhar isso na minha vida. Pastor, eu tá assim, assado. Então Deus te convida nesta noite a você se autoexaminar e ver o que está faltando realmente na sua vida. Deus está pedindo para você nesta noite ver o que você gostaria que o Espírito Santo pudesse trabalhar em qual área da sua vida. Pastor, eu estou passando um problema difícil, eu não consigo isso, eu não consigo. Você consegue sim, irmãos, você consegue sim. Eu convido a você a curvar a sua cabeça nesse instante, fechar os seus olhos. Nesse momento, irmãos, em que você está com os seus olhos fechados, nesse momento em que você está aí também, do outro lado, nos ouvindo nesta noite, eu te faço a mesma pergunta: qual dessas qualidades que você gostaria que o Espírito Santo pudesse produzir na sua vida, em você, nesta noite, neste momento? Eu te convido para você fazer esta pergunta. Irmãos, a nossa vida de oração, ela tem que crescer. A nossa vida de oração, ela precisa crescer tanto em extensão como em intensidade. Eu preciso sair daqui nesta noite dizendo: eu vou orar mais. Eu vou dobrar mais o meu joelho. Você precisa fazer isso nesta noite, meu querido. Porque se você não fizer isso, você vai continuar tendo esses problemas. Você vai continuar não conseguindo dormir. Você vai continuar tendo medo dessa pandemia. Você vai continuar tendo medo de tudo e de todos. Deus está nos chamando para termos uma intimidade com Ele, vivermos uma vida de oração intensamente. E é através da oração, da intimidade com Deus, que nós vamos vencer esse vírus. Amém? É através da oração que nós vamos vencer, irmãos. E eu tenho a certeza disso, irmãos. E eu convido a você a tomar uma decisão nesta noite. Você vai dizer assim: a partir de hoje, eu vou ser um homem de oração. Eu vou ser uma mulher de oração. Eu vou orar mais. Eu vou orar por meu esposo. Eu vou orar pela minha esposa. Eu vou orar pelos meus filhos. Eu vou orar pelo meu trabalho. Eu vou orar pela minha vida espiritual. Mas eu vou ter uma vida de oração. Irmãos, nós iniciamos falando de Ana. Ana, ela era estéril. Ela não poderia gerar filhos. E naquela época era tida como anátema, a mulher maldita. E a Bíblia diz que aquela mulher orava intensamente, mas ela orava crendo que Deus, no tempo dele, Ele ia agir. E ele orou, e no tempo de Deus, ela gerou um grande profeta, chamado Samuel.
E é desse Deus que nós estamos falando nesta noite. Eu te convido a você nesta noite, irmãos, a se tornar um homem, uma mulher de oração.